Assunto. Nós tivemos um primeiro tempo de um clássico inteiramente desfigurado. Nada a ver com aquele nosso maior jogo, né? Eu, inclusive reclamei até digamos assim, da camisa do Fortaleza, né? Identificando pouco o tricolor, aquele azul claro. Poxa, enfim, um primeiro tempo realmente muito fraco. O que é que tivemos? Vitinho finalizou 2 e uma cabeçada do Gasal. E no caso do Ceará, o que foi mesmo? Você até tem problema para se lembrar. Assim, uma jogada de Fernandinho antes de ser expulso. Até ali, um jogo ruim. Um jogo sem melhores soluções por parte de tricolores e alvinegros. Um jogo sem emoção. Sabe, uma coisa vazia, principalmente pelo fato de ser um Ceará e Fortaleza. A gente ficava sem um mínimo de sensação de que estava acompanhando um jogo. Fortaleza modificado, fez realmente um mistaço, vamos dizer assim. Tem misto, mistinho, mistaço, fez um mistaço. Deixou alguns jogadores importantes no banco e misturou as coisas, mas muita gente boa na formação. Eu diria até que o Fortaleza teve um pouquinho a mais de volume, mas não teve boas soluções. Pelos lados, esse Vitinho, por um lado, pela disposição, o jogador Mailton, que representa a principal jogada de ataque quando o Fortaleza tem a bola, não apareceu. Pelo lado esquerdo, algumas escaramuças de Paulo Baia. E o Crispim também não se aventurou muito. Enfim, um jogo que nos deixou um saldo realmente negativo. E a gente fica preocupado, vai ser esse arrastão todo para a segunda etapa. Só que teve a expulsão do Fernandinho. Uma jogada em que ele nem participou, né? A entrada violenta do Rian sobre o jogador do Ceará. Confusão, uma briga desnecessária, absurda, né? Inaceitável. Para que isso? Para que isso? Eu sei que o clássico vai recrudescer rivalidade, mas não nesse sentido. Aí ninguém viu. Fernandinho acabou agredindo um jogador de Fortaleza, teria dado uma cabeçada, o juiz viu o azar dele, desfalcou o time do Ceará. Para ele, hein? E para o Ceará, um péssimo negócio. Mas, no primeiro tempo, o time do Fortaleza meio que deu de ombros para essa vantagem, para o fato de ter um jogador a mais. Ele nem mexeu nesse 3-5-2 anunciado. Essa história de 3 zagueiros manobrando. O Ronald desta feita foi parar no meio campo que não funcionou, ataque que não chega, no Ceará também não. Então, um primeiro tempo sem cor. Um primeiro tempo realmente muito ruim. Veio a segunda etapa. Aí o time do Ceará já trata de substituir o Rafael Ramos, que no primeiro tempo não jogou nada, até complicou em algumas oportunidades, meteu Alex Silva. Botou o Sanches, mas no sentido de reforçar o aspecto defensivo. Tirou o Mateuzinho, um ponta que no primeiro tempo não jogou nada. Aliás, no primeiro tempo o ataque do Ceará foi de fritar bolinhos e, como a gente diz, beber a banha ou óleo comestível. Então começaram as primeiras mexidas e as intenções. O time do Fortaleza desmancha. Tira, naturalmente, um zagueiro, porque não precisava tanta gente para marcar um time desfalcado, né? E faz as suas primeiras alterações. Alterações que, diga-se de passagem, não resultaram em muita coisa boa, não. O Pierre não acrescentou muito, entrando no lugar do Cauã. O Rian saiu para a entrada do Wellington, que também não ajudou. A grande verdade é essa. E o time do Fortaleza, de qualquer maneira, ele tratou, com essas modificações, de arejar um pouco mais o seu campo de ação no ataque. Uma paulada de Mailton no começo do segundo tempo, a impressão de que ele iria, conseguindo maior volume de jogo, achatar o time do Ceará, eis que ele acabou sendo surpreendido nos contra-ataques. O Ceará não teve uma outra
sabe, atitude a não ser ficar atrás da linha da bola. Mete a bola em profundidade, o Wendel, coitado, que no primeiro tempo não viu a cor da bola. Será não tinha nem extrema. E interessante que duas coisas realmente se parecem, ficaram parecidas. No jogo contra o Cuiabá, quando o time do Ceará cuidava ou tinha preocupações de se sustentar defensivamente, ele acabou ganhando em 2 cutucadas o jogo. Hoje ele voltou, como que é, dando campo ao Fortaleza. O Fortaleza achou que teria mais espaços e o Ceará voltou. Mexeu no seu meio campo, acabou com aquela formação, botou o Dieguinho, botou o Richardson e tentou alicerçar uma capacidade de resistência. Aí vamos para o contra-ataque. O primeiro, Alonso, que depois saiu, estragou. Demorou a dar o passo, foi desarmado. O segundo, um contra-ataque, aí brilhou o Wendel. Brilhou. Meteu em profundidade, ele foi contra 2 zagueiros, tirou os 2, evitou o combate. E antes que houvesse, digamos, um carrinho, uma entrada mais decidida, uma tomada de posição mais decidida do zagueiro, ele bateu no gol. O goleiro rebate, né? O goleiro Breno rebate e quem aparece? Fernando. Pelo lado direito. Ele que é ala pela esquerda. Mas o Santos estava por lá. Impressionante. 2 zagueiros marcaram os 2 gols. Aí lá vai o Fernando e ameniza um pouco a ira da torcida para com o seu futebol. Estabelece 1-0 para o time do Ceará. Jogo reativo, da mesma maneira que contra o Cuiabá, na hora que o Ceará partia para a sustentação de um jogo mais defensivo, de uma garantia maior, ele acaba marcando 2 gols. E hoje foi do mesmo jeito. Primeiro, Fernando, quem narrou? J. Rômulo, Dali J. Ceará 1-0. Entra na grande área, mas tá sozinho, limpou, preparou e agora bateu pro gol! Breno sobrou, a bola vai sembrar! Gol! É do Alvinegro, é do Bobô! O Ceará, com 1 a menos, consegue na gancada do Wendel Silva, no chute, o goleiro defende e no rebote a bola é empurrada pro gol. O Ceará abre a contagem no clássico contra o tricolor de aço do PC. É bom ressaltar que o time do Fortaleza, antes de tomar esse gol, e na ideia de atacar mais, de partir para as iniciativas, botou o Mucuri pelo lado esquerdo, no lugar do Crispim, o que não melhorou nada. E colocou aqui para nós, GB, no lugar do Vitinho. O Vitinho já marca pela indisposição e GB pela incapacidade. Então o que é que acontece? Deus. O Fortaleza ganha volume, porque não adianta nada. Um volume despido de ideias. Fica aquela coisa disforme, no meu modo de ver. Aí o Ceará reforça. O Ceará tira Alano, bota Dieguinho, bota também o Richard, tira o Júlio César. Acaba com essa história daquele meio campo inventado aí para essa partida. E passa a se defender. Aí vem o gol, aos 26 minutos de partida. Fortaleza ainda lança Luiz Fernando, que marcou um gol, ele estava impedido, pelo menos na minha visão. Aos 37 minutos de partida, aquele lance de contra-ataque que o time do Ceará perdeu. E aos 51 minutos, no lance de contra-ataque, Alex Silva aproveita uma enfiada de bola numa cobrança de falta, Dieguinho, lá nas costas do Mucuri. O que é que o Mucuri estava fazendo? Sono esplêndido, né? Sono eterno, melhor dizendo. Ora, mas menino, o Alex domina e faz um golão 2-0. E aí o time vibra, comemora, porque é a rivalidade. E o torcedor, em pouco número, faz a festa. E o jogo, afinal de contas, que se mostrava um desastre em termos de alguma emoção, acaba tendo algo para se dizer no seu segundo tempo. E aí o Ceará, com 10, desde o primeiro tempo, enfia 2 no time do Fortaleza. Aí o Carpini vai ter, naturalmente, que se explicar
ele que não terminou o jogo com cara, sabe, numa cara muito boa, não. 51 minutos para carimbar, encerrar a conta. Ceará 2-0, Alex Silva e quem narrava, J. Rômulo. Dali J. Temos o 51, 1-0, Bobô, o gol dele, Fernando, no rebote do Breno, ele chegou para mandar prazeres, Fernando cobra, levantamento feito, ali para a boca do gol, olha o Ceará na iminência de marcar o segundo, gol! Silva, é pro Bobô, é pra marcar o segundo e decretar a vitória alvinegra do clássico contra o Tricolor. O lançamento saiu perfeito, ele domina, na saída do Breno empurra para as redes e o Ceará amplia, tá lá no placar. Pois é, o time do Fortaleza no segundo tempo imaginou que teria espaço para trabalhar e começou a colocar alguns titulares importantes, como Luiz Fernando, como o Pierre, como o Bucuri, que chegou e já é titular, no time mistaço que ele colocou. Imaginou, só não entrou o Sacha, né? Só não foi utilizado o Sacha. Imaginou que podia cercar, ir para cima, tentou fazer isso, mas não teve competência. Em termos de ataque, o time continua muito mal, muito mal. Espera que Mailton desça pela esquerda ou pela direita e faça tudo. Não tem, com Vitinho, nem com ninguém, realmente um poder maior de ruptura. Pelo lado esquerdo, o Paulo Baia, ele tem espasmos. Espasmos. Caceta nada, termina bem a jogada. Fortaleza, na hora que ele imaginou que estabeleceu o cerco, ganhar o jogo, passar a régua, se deu mal. Porque aí ele avança e no jogo reativo, o time do Ceará foi lá e marcou 2 gols. Vejam como a história fica resumida. Um, evidentemente, com a impressão de que a vantagem numérica era o que ele naturalmente podia esperar num clássico, acabou se dando mal. Quando foi com mais apetite, acabou tomando 2 gols de contra-ataque. E olha que o Ceará poderia ter até aproveitado melhor em outras oportunidades. Razão pela qual a torcida vibrou, os jogadores também, porque, afinal de contas, na pior situação, como essa de Ceará e Fortaleza hoje em dia, o clássico não deixa de ter suas razões para recrudescimento de uma coisa chamada rivalidade. É a seiva que sustenta as duas nossas locomotivas. A todos, obrigado, boa noite. Foi esse o meu comentário.